Olá, é uma alegria estar mais uma vez com você nesta celebração que sempre é tão bonita e tão importante para a vida, para a espiritualidade, para o nosso dia a dia. E nós queremos iniciar esse momento celebrativo em nome do nosso Trino Deus. Nosso Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Também trago uma palavra do Salmo 19. E a palavra desse salmo nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá nova força. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes ofereço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria e não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Até aqui a palavra do Salmo 19, e eu quero convidar você a me acompanhar em um momento de oração. Deus de amor, até aqui tua mão nos amparou. Agradecemos pela vida, agradecemos pela oportunidade de refletir na tua palavra. Fala aos nossos corações sedentos por ti. Que tua palavra seja orientação em nosso falar de cada dia. Que espelhemos a Cristo, nosso Senhor, em palavras e atitudes. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Palavra do livro de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, e diz o seguinte: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Além da boca dos cavalos, colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui, a palavra para a reflexão de hoje.
irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Na carta de Tiago, não lemos muito sobre Jesus. Isto porque Tiago escreve, exorta, orienta como as pessoas de Cristo, ou seja, como nós, cristãos e cristãs, que temos a Jesus como nosso Senhor, devemos viver a nossa fé e conforme a vontade de Deus. Assim, o testemunho bíblico da carta de Tiago nos traz diversos exemplos de como viver a fé de uma forma concreta. Nela lemos, por exemplo, se tiver alguém doente, ore com ela. Se alguém precisa de roupa ou comida, ajude. Tiago fala do não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E no texto de hoje que ouvimos, Tiago nos alerta como pessoas cristãs quanto ao bem ou mau uso de nossa língua, de nossas palavras, pois da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Hoje, com as muitas possibilidades de comunicação, a nossa língua, as nossas palavras vão longe. E vocês sabem, palavras têm poder. Palavras machucam, ofendem, alegram, enaltecem, animam, entristecem, agradam, desanimam, fortalecem, iludem, confortam. Palavras são carregadas de forças que edificam ou destroem. A palavra de Deus, esta é cheia de força. No início da Bíblia, quando do nada o que Deus diz acontece. Quando Deus chama, Ele coloca a sua palavra na boca de seus enviados, as profetas, que estão à disposição de Deus, que se colocam a serviço de Deus em suas palavras proféticas. E na plenitude do tempo, a palavra se fez carne, se tornou ser humano visível, palpável em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a palavra encarnada, usará muito das forças das palavras para ensinar por meio de parábolas. Quem tem ouvidos, que ouça. Ele também dirá: perdoado estão os teus pecados. Levante-se e ande. Ame ao seu próximo. Orem ao vosso Pai Celeste. Vocês são luz do mundo. Fazei isto em memória de mim. E nós? E nossa língua? A nossa linguagem? As nossas palavras? Como tem sido? Conta-se que um jovem, por causa do seu caráter impulsivo, reagia com palavras de maldição. Na maioria das vezes, depois desses momentos, desses incidentes, sentia-se envergonhado e se esforçava a consolar a quem tinha magoado. Um dia, um professor o viu pedindo desculpas depois de uma explosão de raiva. O professor chegou até ele, entregou uma folha lisa e disse: amasse-a e faça uma bolinha. Sem entender, o jovem obedeceu e fez da folha uma bolinha. Agora, deixe a folha como estava antes, completou o professor. É óbvio que o jovem não pôde deixar a folha como antes,
por mais que ele atentasse ali desamassar, o papel continuava cheio de marcas do amassado. Então o professor lhe disse: o coração das pessoas é como esse papel. A impressão que nele deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados. Tiago nos escreve: usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. E isso não deve ser assim. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando somos alcançados pelo amor de Deus em Jesus Cristo, nossas palavras e nosso agir devem ser de bênção e de gratidão. Pois Cristo é aquele que tem o poder para transformar nossas vidas. E isso se reflete em nossas palavras, em todo o nosso ser. Deus tem para conosco, suas filhas e seus filhos, palavras de perdão, palavras de orientação, palavras de ânimo, palavras de bênçãos. Como, por exemplo, ele diz: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal. E assim deve ser entre nós, que nossos pensamentos e palavras sejam de paz e não de mal uns para com os outros. O texto de hoje nos chama a cuidar, a termos cautela, a termos zelo no uso de nossa língua, no uso de nossas palavras, sejam elas ditas, escritas, cantadas ou sussurradas. Tiago também nos adverte que devemos estar prontos para ouvir, ao mesmo tempo em que devemos demorar para falar e ficar com raiva. Irmãos e irmãs, como filhos e filhas de Deus, criaturas parecidas com Ele, somos chamadas a viver como família de Deus no corpo de Cristo, aquele que se doou por nós, amando a Deus e ao próximo. Que você, que eu, testemunhemos como temos no canto baseado no Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Guardemos, irmãos e irmãs, que palavras têm poder. E Jesus nos diz que pelas nossas palavras seremos justificados e por elas seremos condenados. Que você e que eu, que nós possamos buscar orientação e sabedoria de Deus no nosso falar e também no nosso agir. Que assim seja. Amém. Senhor,
falar durante esse mês de setembro, né, Márcia? Toda a ISLB, a gente está fazendo a campanha também Vai e Vem. E você pode nos auxiliar. Mas ela é um pouco diferente, né, Márcia? Avisar o pessoal aí. Além de ter os nossos envelopes que estão aqui na comunidade, nos cultos presenciais, você que está nos assistindo, você pode fazer a sua doação a partir do Pix, a partir também do QR Code que você tem em sua tela. Mas a gente faz um pedido especial. Para que o pessoal aqui da nossa secretaria, a Vera e a Flaviana, né, Márcia, para que elas saibam que a sua doação é para a campanha Vai e Vem, a gente pede que quando você fizer a sua doação via WhatsApp, via banco, que você faça uma doação com 0,99 no final. R$ 2,99, R$ 3,99, R$ 5,99, R$ 1.099, né, Márcia? R$ 10.099, enfim, como você queira. Mas a gente pede que você possa colocar o 99 no final, para que a gente saiba definir que essa doação é específica para a nossa campanha Vai e Vem. Lembrando que essa campanha ela ajuda várias comunidades no Brasil e também cada sínodo que arrecada o seu valor, uma parte também vai para o sínodo, por exemplo, o nosso sínodo aqui, a sua oferta vai para uma parte para o sínodo Vale do Itajaí também. Normalmente são projetos missionários, né, que trabalham, né, toda uma organização que tem a ver com a missão de Deus. Quer dizer, nós de longe auxiliamos na missão de Deus, lá onde ela é necessária. Né? Isso. E agradecemos a sua colaboração. E não esqueça o 0,99. E as ofertas deste final de semana, a nossa igreja, né, a ISLB, destina para um trabalho todo especial que são os jovens, né, a pastoral da juventude. Então, as ofertas deste final de semana é voltada para este trabalho tão bonito e tão importante. Que Deus abençoe as dádivas, mas especialmente a você, que doa em gratidão a Deus. Amém. E nos acheguemos a Deus em oração. Deus da graça e do amor, auxilia-nos para que nossas palavras sejam doces como o mel. Que nossas palavras sejam para teu louvor e bênçãos, que nossa língua articule pensamentos e palavras que objetivem a construção de um mundo de amor, paz e justiça. Que nosso falar e pensar sejam de bem e não de mal, uns para com os outros. Amado Deus, agradecemos por nossas famílias e pelo pão de cada dia. Somos-te gratos por tuas bênçãos em nossas vidas. De forma especial, oramos pela aniversariante Elzira Hennig, que hoje completa 85 anos. Abençoe, ó Deus, a Elzira com saúde, com paz e alegrias a cada dia do novo ano. Deus de misericórdia, oramos pelas pessoas doentes e seus familiares. Intercedemos pelos profissionais da área da saúde. Pedimos pelas pessoas enlutadas, que sofrem porque tiveram que se despedir de uma pessoa querida. Sê tu, ó Deus, com as pessoas que sofrem, com o teu amor que consola, fortalece e ampara. Deus de bondade, intercedemos por nossa comunidade. Fortaleça-nos em nossa fé, que sejamos tuas testemunhas, que nosso falar seja baseado no teu evangelho e que vivamos essa proposta em coerência no dia a dia de nossas vidas. Que sejamos instrumentos de teu reino onde estivermos. Pedimos-te pelos teus cuidados amorosos, que estes nos acompanhem e nos fortaleça. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que oramos, que é nosso Senhor e Salvador, teu amado Filho, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
e deixamos uma bênção especial para cada um e cada uma de vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Ide e servi ao Senhor. Amém. E que nossas palavras, que os nossos pensamentos sejam agradáveis na presença de nosso Deus a cada dia. E que você, irmão e irmã, fique sob os cuidados de Deus e que vivam com cuidado, para que Amém. fiquemos bem. E assim deixamos também o nosso abraço carinhoso.